Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, já que é sexta-feira e você já sabe, sexta-feira é dia de falar de saúde no Boa Tarde Cidadão. E nesta Sexta da Saúde nós convidamos uma pneumologista, pois é, mudança de clima demais, né? Tanta gente ficando doente, com alguns problemas respiratórios. Então vamos tratar de vários assuntos ligados a doenças respiratórias no Boa Tarde Cidadão de hoje, que é sexta-feira, é a Sexta da Saúde. Então fique atento que a nossa convidada, a pneumologista, é a doutora Suziane Lima. Doutora Suziane Lima vai abordar vários temas, até asma e tantas outras coisas no nosso programa Boa Tarde Cidadão, excepcionalmente neste horário, justamente por causa dos jogos que estão acontecendo de vôlei, né? Então fique atento ao nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, que sem dúvida você vai tirar muitas dúvidas importantes aqui no Boa Tarde Cidadão. Mas antes, eu tenho um recado para você que nos acompanha. Pois é, fique atento, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, mas depois fica sabendo. E você que me acompanha, sabia que no Brasil 12 milhões de pessoas têm hipertensão, mas não sabem? Pois é, meus amigos, é um dado do Ministério da Saúde e que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos. É um número assustador, não é verdade? Pois é, e pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com uma grande promoção, uma promoção imperdível do medidor de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? R$ 99,90 o medidor de pressão Incoterm, né? Fique atento a isso, na Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas no 3232, anote que é fácil, 3232-3000. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, nesta Sexta da Saúde, no Boa Tarde Cidadão, vamos conversar com a doutora Suziane Lima, pneumologista. Até já! Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Filé de peito de frango Bife Baf, bandeja de 1 kg, R$ 8,99. Motorola Moto G XT 1068, segunda geração dual, R$ 10,69,90. Linguiça de frango Seara quilo, R$ 9,98. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran-RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, dia de cuidar da nossa saúde. Nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com a doutora Suziane Lima, que já está aqui ao meu lado. Ela é pneumologista. Seja bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão.
Muito obrigada, quem agradece a oportunidade sou eu. Boa tarde a todos. Prazer tê-la conosco e vamos conversar um pouquinho com o nosso telespectador, né, sobre essas doenças respiratórias, sobretudo num momento como esse, que temos uma mudança rápida e brusca de clima, né, uma hora está chovendo, daqui a pouco faz sol, daqui a pouco chove de novo, né, então alguns cuidados que a gente tem que ter e falar um pouquinho de asma, bronquite e algumas outras doenças. Eu pergunto inicialmente, o que mais tem levado as pessoas ao consultório dos pneumologistas ultimamente? Como você mesmo acabou de falar, essa época é uma época de temperaturas mais baixas, né? Além também da fumaça das festas juninas. Então, os pacientes que têm asma, que são chamados leigamente de bronquíticos, né? Que tem a bronquite, que na verdade é a asma, eles vêm muito ao consultório nessa época, né? Porque tem muita falta de ar. Além disso, também as infecções respiratórias, as famosas viroses, gripes, as infecções bacterianas também. As viroses da moda, inclusive, né? Inclusive as viroses da moda, né? Que são perigosas. São perigosas. Agora, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador qual é a diferença de atividade do médico pneumologista para aquele que é o otorrinolaringologista, né? Porque tem as sinusites, as rinites, certas alergias que, na verdade, o otorrino cuida, né? O pneumologista também cuida disso ou existem diferenças onde cada um vai atuar? O otorrinolaringologista, ele atua preponderantemente na via aérea superior, inclusive fazendo cirurgias, algumas grandes, algumas pequenas, né? Ou seja, da garganta para cima é o otorrino. Isso. Sendo que a gente, sendo pneumo e como a gente mesmo falou, é um grande número de pacientes doentes dessa época. Quando a gente vê, por exemplo, uma rinite, que é aquela alergia, que é aquela coriza, né, aquela fungado, ou a sinusite, que é a infecção da via aérea superior dos seios da face, essa dor aqui, ou uma amidalite, uma infecção da garganta, né, simples, a gente acaba tratando também, porque o paciente, a via aérea é uma só. Então, muitas vezes, a mesma bactéria que está aqui no pulmão subiu, migrou, veio para cá. Ou que estava em cima e desceu também. Exatamente. Quando é uma coisa simples, a gente acaba tratando sim. Agora, se for uma coisa muito complicada e precisar de cirurgia, é melhor o otorrino sim, na parte superior. E aí eu gostaria de saber, o que é que caracteriza uma pneumonia? Uma pneumonia, sinais clássicos de uma pneumonia clássica: febre alta, paciente fica muito prostrado, fica sem querer fazer nada, um estado geral muito ruim, baixo, né? Aquela falta de energia, né? Muita secreção, geralmente amarelo ou verde, amarelo esverdeado, algumas vezes tem essa mescla aí bem brasileira, né? E esse é o sinal bem clássico, né? Paciente bem, que rapidamente isso progride. O paciente está bem 1, 2 dias, 3, ele já está com a sensação de tosse, catarro, febre alta e uma moleza enorme no corpo. Mas existem algumas provocada a pneumonia por vírus ou por bactéria? Existem pneumonias por vírus, bactérias e fungos. As mais comuns são as bacterianas, mas as pneumonias por vírus também existem e muitas vezes são perigosas porque não se reconhecem muito. Por isso, a vacinação antigripal é extremamente importante. Principalmente para os idosos. Principalmente para os idosos, pacientes que já têm doença crônica pulmonar, tipo asma, enfisema pulmonar e crianças, né? Pacientes que têm algum tipo de também imunidade diminuída, como HIV, né? Alguma outra doença que diminui a imunidade também é importante. E o que diferencia, por exemplo, a bronquite de uma pneumonia? A pneumonia, geralmente, ela pega um tecido pulmonar como um todo. Ela engloba um tecido pulmonar. Ela pega o alvéolo, que é a estrutura mínima do pulmão. Ela pega o brônquio, né? Ela pega um pedaço, um bloco pulmonar. Já a bronquite, ela vai dentro do brônquio. O brônquio é um canalículo que leva e conduz o ar. É um cano que conduz o ar e leva ele para dentro e para fora do pulmão. Até os alvéolos onde ocorrem as trocas gasosas. Isso, né? Exatamente. Então, começa lá na traqueia, que é um cano bem grandão, que vai diminuindo para um brônquio maior, menor, nananana. E os brônquios, eles se inflamam, ficam também com secreção, ficam inchados, que a gente chama de edema, dificulta sair o ar. E aí, chama-se bronquite, quando inflama só o brônquio, quando não se estende para uma área maior.
E, por exemplo, quando a gente reflete um pouquinho sobre as demais doenças respiratórias, que podem acometer ou não os pulmões, por exemplo, quais são as mais comuns hoje? As mais comuns? Bom, a gente tem uma doença inflamatória, alérgica, crônica, que não tem cura, apesar de muitas pessoas viverem falando, não, mas eu tinha asma e me curei. Asma é uma doença genética. Inicialmente. Asma genética. Geralmente alguém passou para você, foi uma herança, né? Não muito maldita, boa, mas foi, né? Uma herança maldita, a asma. E ela nessas épocas, principalmente de frio e de São João, a gente começa a ver como os pacientes descompensam. Então, é muito comum nessa época. Outra coisa muito comum é o enfisema pulmonar, que é causado pela destruição que o tabagismo, o cigarro, cachimbo, charuto, cannabis, qualquer coisa que cause fumaça, seja inalada, narguile, né, que está muito na moda entre os jovens. O tal do narguilé, né? Exatamente. E é como se fossem 100 cigarros numa noite, se você inala aquilo. Então, não se tem... Agora que a gente está descobrindo os perigos do tabagismo, né? Então, eu recebo muito paciente que quer parar de fumar, recebo muitas dessas viroses, muitas viroses e também infecções bacterianas. Agora, as pessoas que têm um posicionamento que defendem, por exemplo, o consumo da maconha, dizem que isso não provoca mal nenhum, que existe até um consumo medicinal da própria maconha, que isso não provocaria nenhum problema à saúde do ser humano. Você, como pneumologista, o que é que pode dizer a respeito ao nosso telespectador? A maconha, da maneira como é utilizada, ela realmente não é benéfica. Assim como várias ervas do nosso país, ela tem seus benefícios para dor, né, para sedar uma dor importante, para convulsões, só que ela deve ser industrializada para tal. Para ter um uso medicinal específico. Isso, e ela realmente é importante. É importante que se possa liberar essa industrialização farmacêutica, porque ela é útil, é verdade isso. Tanto é que a gente não pode fazer muito estudo no Brasil com ela, porque não é liberado o sentido do estudo. Deve-se haver essa divisão, deve-se ter essa consciência. Agora, inalada como fumaça, entrando de maneira de vapor quente no nosso organismo, ela não é benéfica, porque ela causa câncer, como o cigarro causa. Apesar de ela não ter as outras substâncias do cigarro, a maconha ela tem 5 vezes mais substância chamada alcatrão. O alcatrão, ele gera câncer no nosso organismo, não só pulmonar, mas em todos os órgãos. Então, é extremamente nocivo. Então, tem um malefício. Pois é importante esse esclarecimento, porque justamente aqueles que defendem e comparam até com o cigarro, né, a maconha, dizem, mas no cigarro tem muita substância tóxica, tem até aquele não sei se é o naftalina, o Detefon, que usa para matar barata, por exemplo, tem no cigarro comum, mas na maconha não tem isso, então eu posso fumar maconha porque não tem problema nenhum. A conversa não é bem assim. Não, infelizmente não, porque seria ótimo que se pudesse, de repente, ter algo que as pessoas pudessem usar sem malefícios e pudesse diminuir o estresse, né? Que esse mundo é tão estressado. Mas, infelizmente, eu estou aqui para falar a verdade, né? Causa câncer e causa câncer de boca até o ânus, não só pulmonar, em todos os órgãos pode causar. Tem uma quantidade de alcatrão com a substância cancerígena extremamente alta. Realmente fica esse alerta importante aqui para você que acompanha o nosso Boa Tarde Cidadão. E eu gostaria de saber também em relação aos problemas causados pelo cigarro normal. Falamos mais da maconha, mas o cigarro normal, que outros problemas ele pode provocar, além do que provoca a própria maconha, por exemplo? Cada cigarro que o cidadão coloca na boca são 4.700 substâncias nocivas ao organismo, mas não é a carteira não, é o cigarro. Existem estudos agora que vão surgir aí, dados novos lançados, que são quase 8.000 substâncias, na verdade, que eram incutidas no cigarro. Entrando dessa maneira errada, aquecida, nós temos a tabela periódica da química todinha, benzeno, o alcatrão que eu falei, nós temos todas as substâncias, até naftalina, dentro, água oxigenada, dentro do nosso pulmão, inalado. E causa câncer, causa o enfisema, que é a destruição do pulmão pelo cigarro, né? Causa asma, pode causar o quê? A piora do paciente que já é asmático, ele pode piorar. Né? A gente pode ter o quê? Infecções orais, nós podemos ter câncer de boca. Na mulher, muito problema para amamentar, porque o leite muda a configuração, a criança não quer a mãe pelo cheiro.
pode causar problemas antes do parto, como até óbitos, descolamento de placenta, abortos prematuros, no homem e na mulher, infertilidade. Então, assim, tem muita coisa. E também a gente tem que lembrar do tabagismo passivo. Pois é, né? Quem está do lado ainda sem o filtro, né? Realmente um problema mais complicado ainda. Estamos conversando com a doutora Suziane Lima, que é médica pneumologista no Boa Tarde Cidadão de hoje, que é a sexta-feira da saúde, dia de cuidar da nossa saúde. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos com essa entrevista. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Filé de peito de frango Pif Paf, bandeja de 1 kg, 8,99. Motorola Moto G XT 1068, segunda geração dual, 10,69,90. Linguiça de frango Seara quilo, 9,98. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a doutora Suziane Lima, que é médica pneumologista nesta Sexta da Saúde. No bloco anterior, estávamos falando um pouquinho mais sobre a questão de cânceres e outras doenças provocadas pelo tabagismo, pelo fumo, não só do cigarro comum, mas da maconha também, onde ela explicou vários perigos à saúde, como também vamos falar um pouquinho agora sobre e quem parou de fumar. Imediatamente já tem um benefício, não tem, acumula problemas ainda ao longo da vida? O que é que você pode dizer a respeito, doutora Suziane? A partir do primeiro minuto já tem benefício. A partir do primeiro minuto, o ar que entra no pulmão, ele já consegue penetrar de maneira mais efetiva, causando uma troca gasosa melhor, né? Você já começa a ter batimentos cardíacos mais efetivos. Aí, com o passar do tempo, o paladar e o olfato, que ninguém sabe disso, o paladar e o olfato são afetados pelo cigarro. Eles começam a voltar com 48 horas ao que era, tanto é que a pessoa às vezes engorda um pouquinho, porque volta a cheirar melhor aquela comida e volta a sentir o gosto da comida. Passa a comer mais, né? Passa a comer melhor. Por isso aquela história, quando a pessoa deixa de fumar, aí engorda. Mas não é por causa da falta de nicotina no organismo, não é? Porque a pessoa se empolga e come mais? Se empolga e come mais por causa disso, mas também tem a parte da abstinência do cigarro, sim, aquela coisa de substituir, né? Aquela coisa que ele tinha o efeito de estar sempre aí para resolver os problemas dele, que era o cigarro, substitui na comida. Então é comum engordar tanto pela abstinência da droga, porque a nicotina é uma droga, vamos aqui falar sinceramente, e também porque volta a sentir um cheiro e um gosto gostoso da comida.
Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre asma e outras doenças que às vezes precisa se recorrer à falta de ar, ao cansaço, e muitas vezes precisa recorrer àquelas velhas bombinhas, né? Que faz aquela coisa, né? Então, o que é que você pode compartilhar com o nosso telespectador a respeito? É normal usar isso? Não é normal? Por quanto tempo se utiliza? Há alguns tipos de asma não se usa bombinha porque a gente tem dois tipos de remédio nessas bombinhas. Um que dilata o brônquio, porque como eu falei, como o brônquio fica inchado, não passa o ar. Então o paciente tem falta de ar. Um que dilata o brônquio e o outro que desinflama, que é o corticoide, todos em doses de micrograma, muito pequenos. Alguns só precisam de broncodilatador, aqueles que têm poucas crises no mês, pouquíssimas, até 3 crises no mês. Só precisa de um remedinho que dilata o brônquio. Quando o paciente tem mais de 3 crises no mês, precisa de usar, além do broncodilatador, o corticoide, que é um anti-inflamatório, para colocar dentro do organismo, para, além de tudo, começar a tratar de uma maneira longínea. Não só a curto prazo, porque, como eu falei, não vai ficar melhor nunca, né? Tem muita gente que às vezes tem um problema naquele momento, aí trata rápido naquele momento, mas não continua o tratamento porque já ficou bom, teoricamente, e daqui a pouco a doença volta. Exatamente. E aí o paciente fala, poxa vida, eu fiz tudo que devia, achei que era naquele momento. Como eu já falei, asma é uma doença que precisa de acompanhamento. Ela não tem cura. Muitos pacientes chegam, mas eu tive asma na infância e voltei até agora, quando eu estou velho. Ela nunca saiu de você, ela estava latente, escondidinha, e ela pode ou não, por um motivo ou outro, uma infecção, uma fumaça, uma chuva, algum fator, ela estourar de novo. E você, então, tem que estar alerta que deve ter um acompanhamento contínuo. As doenças respiratórias, elas variam de acordo com a idade? Ou seja, existe doença respiratória mais comum nas crianças, jovens, adultos e nos idosos? As infecções respiratórias em si, que eu falei, as viroses e as bacterianas, né, essas que são os germes, eles estão mais ou menos presentes iguais nas faixas etárias, porque a gente está sempre em contato. Depende muito da imunidade do paciente e também de quanto aquele germe é agressivo. E hoje em dia a gente está vendo cada vez mais germes agressivos devido a esses antibióticos que a gente usa estarem já um pouco, cada vez mais sendo usados de maneira desmedida. Então, essa receitinha aí que a gente tem que passar para o paciente ter aquele controle é importante. Agora, por exemplo, enfisema pulmonar, que é do cigarro, é mais em adulto e geralmente a partir de 10, 20 anos que ele começou a fumar. Isso, ele vai ganhando essa doença ao longo do tempo, desde o primeiro dia que começa a fumar, mas geralmente ela começa a aparecer depois de 10, 20 anos de fumo, que é a falta de ar, tosse e catarro inflamatórios. Asma pode ser que é muito comum ter na adolescência, na infância e voltar na idade adulta, passar um tempo aí na adolescência, meio ela no limbo e depois voltar no paciente adulto. Nas mulheres é muito comum voltar quando grávida, por causa das disfunções hormonais, desequilíbrios hormonais. Muito bem. E um outro assunto interessante da gente conversar é a respeito dos detalhes que devem ser fruto de preocupação, por exemplo, por parte dos idosos, né, que é o público que teoricamente, se não cuidou historicamente da sua saúde, ele já fica um pouco mais fragilizado até pela própria idade também. O que é recomendado nesta idade? Nesta idade, a partir de 60 anos, de preferência, anualmente se vacinar contra a gripe. Não só a vacina de gripe normal que tem, como também a H1N1, que era aquela que foi muito temida e agora parece que está mais controlada. E também existem para aqueles pacientes que têm infecções de repetição e também já têm doenças crônicas pulmonares, como eu falei, asma, enfisema, né, entre outras doenças, eles podem também se vacinar contra a pneumonia. Então, é importante ter a sua vacinação em dia. E lembrar que o paciente com uma certa faixa etária, ele já é um paciente que tem uma imunidade baixa. Então, ele precisa ter alguns cuidados, né, de não se expor demais em certas situações para que ele não tenha alguns problemas, né? Lembrar que a imunidade dele é um pouco baixa. Mas o mais importante mesmo é vacinar-se. Doutora Suziane Lima, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Muitas vezes se diz, eu fiquei doente por causa do ar-condicionado, por causa do gelo do ar-condicionado. Mas o ar-condicionado provoca doença?
Olha, eu costumo falar o seguinte, que o que causa doença é o ar-condicionado não estar limpo, assim como o ventilador. É lógico que tem pacientes que têm um pouco mais de sensibilidade ao ar-condicionado e outros ao ventilador, mas importante tem um ar-condicionado, limpe toda semana seu filtro. Limpa, escova, tira toda a sujeira. Tem o ventilador que você dorme, de preferência sempre rotatório, nunca direcionado e palheta limpa também toda semana. Assim você evita maiores complicações. Se for para dormir, por exemplo, não precisa ser o ventilador direcionado para a pessoa. Pode ser para o teto, bate na parede e joga na pessoa também, não direcionado assim. Isso, então às vezes eles fazem aquelas rotações, né? Que ele não fica direcionado só para você, então pode fazer também. Ou bater na parede e ficar espalhando mais o ar. O negócio está sempre mais higienizado, a palheta do ventilador e o ar-condicionado, o seu filtro sempre higienizado. A mesma recomendação para ar-condicionado dos carros, dos veículos? Sim, que é muito esquecido. Muito, inclusive também áreas centrais de repartições públicas de locais comuns também são esquecidos. Quantas vezes a gente, anos e anos sem limpar. Pois é, tá vendo, Marquinhos Cata Preta? Vamos limpar o ar-condicionado da banda aqui para ninguém ficar doente, viu? Exatamente, tem bactérias que se alojam no filtro do ar-condicionado, viu? Quando não limpa, então pode estar espalhando aí. Olha, vamos prestar atenção se a gente encontrar alguma por aqui, se Deus quiser não. Mas um outro assunto que a gente pode conversar um pouco é por que o ventilador ou o ar-condicionado resseca, digamos assim, muitas vezes a boca ou a mucosa de algumas pessoas, o nariz, a pessoa fica espirrando, fica um pouco irritado, esse vento, isso é normal acontecer ou é indicativo de algum tipo de problema? Alguns pacientes, por exemplo, os que têm rinite, que é aquela alergia que eu falei, né, de ficar escorrendo o nariz, tal, a coriza, eles têm sensibilidade à mudança de temperatura. Porque a temperatura mais fria, acho que a gente está notando agora, ela resseca a via aérea. Ela deixa a nossa via aérea mais seca. E isso facilita com que as poeiras e os pós que a gente inala e os germes se instalem, porque enquanto tem secreção aqui, eles estão se mobilizando. Quando não tem, quando seca, ele gruda na mucosa, gruda na parede do nosso aparelho respiratório. Então, facilita ter mais infecções no inverno e ter mais os sintomas alérgicos, por isso, porque resseca a via aérea. Então, o ventilador direto, aquele ar frio, ele resseca. O ar-condicionado com temperatura muito baixa, ele tira a sua umidade. É importante, quem usa muito ar-condicionado, passa muito tempo no ar-condicionado, me parece que tomar muita água. Sempre. De preferência, quem dorme com ar-condicionado, sempre levar uma panela de água para dentro do quarto e deixar do lado da sua cama, ou uma toalha molhada ou uma panela de água e durante a noite beber água, se hidratar, para que evite que essa mucosa se resseque mais ainda. Ou mesmo usar aquele, não sei como chama, acho que é o vaporizador, sim, né? A gente que fica jogando um pouquinho o vapor da água no ar, né? Que é muito comum, às vezes, em lugares muito secos, como acontece em Brasília e tantos outros lugares, que o nariz da pessoa acaba sangrando muitas vezes porque é tão seco, né? Que a pessoa precisa usar aquele vaporizador. Isso, exatamente. Inclusive, eles são super baratos no supermercado comum, esses supermercados de linha que a gente tem, a gente consegue encontrar por preços legais, né? E os vaporizadores ou umidificadores, como a gente queira falar. Umidificadores, né? Procura lá na Drogaria Saúde, quem sabe você encontra na Drogaria Saúde também os umidificadores. Um dia desse eu encontrei por lá, né? Quem sabe você vai encontrar também. Eu quero agradecer a doutora Suziane Lima, que é médica pneumologista, pela sua presença no Boa Tarde Cidadão, nesta sexta-feira, que é a sexta de cuidar da saúde. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, espero ter esclarecido um pouco, né, para nossos telespectadores, para a população em geral. Esclareceu sim. Muito obrigado, ficamos por aqui e continue ligado com a programação da Band Natal. Um grande abraço e até amanhã.